Quando começamos a estudar para concurso público, a nossa pretensão sempre é passar o mais rápido possível. Só que nem tudo está dentro do nosso controle nesse sentido. Mas o que está dentro do nosso controle, o que a gente pode fazer para passar mais rápido? É o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Concurseiro Inteligente e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês quais foram as medidas que eu poderia ter tomado para passar um pouco mais rápido nos concursos que eu fui aprovada. Eu fui aprovada no meu primeiro concurso com mais ou menos um ano de estudo. Tem um vídeo aqui no canal sobre a minha trajetória, você pode assistir, eu vou deixar na descrição e aqui nos cards. O que é excelente, na minha opinião, eu considero muito bom um desempenho assim de aprovação, de primeira aprovação dentro do primeiro ano ali de estudos. E aconteceu por uma série de fatores que estão relacionados ao meu desempenho ou não. Como eu morava em Roraima na época, eu agarrei todas as oportunidades que eu tive até ser aprovada. E acabou que eu me saí muito bem em algumas dessas empreitadas. Eu não passei em tudo que eu fiz, vou deixar logo isso claro. Inclusive, tem vídeo aqui no canal onde eu compartilho uma reprovação. É só vocês procurarem aí que vocês acham super fácil. Mas mesmo tendo esse desempenho bom, hoje, tendo a bagagem que eu tenho, principalmente relacionada à aprendizagem, eu consigo enxergar o que eu faria diferente dentro da minha preparação para acelerar a minha aprovação. E a intenção do vídeo é justamente essa, eu compartilhar essa minha vivência com vocês, essa perspectiva de quem já passou por isso, para que vocês não tenham que passar pelas mesmas coisas. Então hoje eu vou falar 5 coisas que eu faria diferente nesse sentido. Mas antes eu preciso me apresentar. Meu nome é Catarine, eu tenho 30 anos, eu sou servidora pública federal. Eu tô aí no mundo dos concursos já vai fazer uns 8 anos. Há 7 eu sou servidora pública. E aqui no canal eu compartilho tudo sobre o universo dos concursos públicos. E hoje eu sou especialista em neuroeducação. Então já se inscreve para não perder nenhum conteúdo. A primeira coisa que eu faria diferente, já vou começar com um pouco de polêmica, eu não faria cadernos manuscritos. Ai, Catarine, você condena então os resumos manuscritos? Não, eu não condeno resumo, o termo genérico para definir qualquer tipo de anotação. Eu não condeno isso, eu estaria sendo irresponsável se eu condenasse. Mas eu faria diferente naquele modelo tradicional. Eu não compraria, iria na papelaria, comprar um caderno de 10 matérias e ir escrevendo conforme as aulas. Eu não faria isso. Que é o modelo que a gente traz da época da escola. E a gente acaba replicando quando a gente vai estudar para concurso público, porque é o que a gente já conhece. Mas eu acho essa técnica inadequada para os concursos públicos, principalmente pelo volume de conteúdo que você tem que aprender e também porque eu acho pouco prático para você utilizar aquelas anotações como consulta no futuro ou como material de revisão. Fica difícil de atualizar, fica difícil de inserir informações quando você for fazer questões. Eu acho realmente que é contraproducente. E o que eu faria então no lugar desse caderno? Porque na época foi justamente isso que eu fiz, lá em 2015. Eu comprei um caderno de 10 matérias e fui pro cursinho. Eu faria anotações pelo notebook, anotações digitadas. Eu sei que nem todo mundo está habituado a isso, eu não estava. Eu comecei a me habituar a isso, não foi nem na faculdade, muito menos no ensino médio, foi no meu serviço público. Hoje, a maioria dos sistemas, eles são virtuais, não existe quase nada mais de papel. Então, já é uma coisa que você vai ter que se acostumar para o seu trabalho. E como tem uma série de vantagens na sua preparação, eu já iniciaria desde o começo nesse modelo, nesse formato. E aí existem diversas plataformas que vocês podem fazer essas anotações digitadas. Vai do gosto de cada um. Tem no notebook, tem no tablet, tem em nuvem, enfim, várias opções. E aí, depois que eu tivesse o grosso digitado, eu provavelmente
escolheria uma maneira de fazer uma anotação um pouco mais resumida, mas já com a intenção de revisá-las. E o método que eu gosto muito é das fichas. Tem vídeo aqui no canal sobre isso também, mas eu posso fazer um atualizado. As minhas fichas estão aqui, como vocês podem ver. Eu tenho fichas aqui da época que eu comecei minha preparação para o concurso do Senado. E apesar de eu não ter continuado nessa preparação do concurso do Senado, em virtude da minha escolha de permanecer aqui produzindo conteúdo, eu acho que é um método super válido. E eu posso fazer um vídeo, deixa aqui nos comentários se vocês quiserem, sobre esse método em específico. A segunda coisa que eu não faria, também pode ser um pouco polêmica, eu não faria cursinho presencial no modelo clássico. Hoje eu enxergo que isso talvez não tenha sido a melhor estratégia, mas eu entendo a Catarine lá de 2015, que tinha 21 anos e não sabia nada sobre concurso público. Muito menos tinha acesso a essas informações que vocês têm hoje em dia. Isso não era veiculado naquela época. Então, eu não iria para esse formato clássico do cursinho presencial. E qual é o formato clássico? É aquele curso que normalmente é vinculado a algum concurso específico e ele abre uma turma e ali você recebe ou não uma grade semanal das aulas que você vai ter e cada professor dá ali a aula à sua maneira e muitas vezes não é um professor especializado naquele concurso ou naquela banca X. Entendeu? Se é que vocês me entendem, né? E é isso, é como se você tivesse o formato da escola, só que replicado no cursinho. Eu não condeno cursinhos presenciais, eu acho que eles têm a sua importância, principalmente quando você é iniciante e você precisa ser inserido naquele universo. Então, ele te insere naquele universo de uma forma mais imersiva, porém, eu acho que esse modelo especificamente não é tão favorável, porque ele está replicando o da escola e acaba que você pode ficar viciado nesse modelo. O que eu gosto muito é aquele modelo mais de módulos, ou então de turma de alguma disciplina específica, ou então turma de exercícios. Eu acho que isso é muito válido, o cursinho presencial, nesse formato de aulão, eu acho que vale bastante a pena. Se você souber também utilizar isso da melhor forma, aproveitar aquelas horas que você está investindo e tirar o bom proveito do que você investiu lá no seu estudo individual também. Então, eu fugiria desse modelo clássico do cursinho presencial, que foi uma coisa que eu fiz. A terceira coisa que eu faria diferente eu não desistiria de me preparar para um concurso só porque eu não estava estudando há muito tempo. Eu considerava que o tempo de estudo, ele era um fator determinante para quem vai ser aprovado e para quem não é. E é um fator que influencia, mas ele não determina. Então, na minha trajetória dos concursos, em meados de 2015, que foi meu primeiro ano de preparação, saiu o concurso do TCU, Tribunal de Contas da União, para nível médio. E eu fui fazer essa prova, eu fiz a prova, porém, eu não considerava que eu deveria me preparar exclusivamente para ele. Então, a única coisa que eu fiz foi ali em cima da hora, dar uma estudadinha no que era controle, porque, né, a disciplina mais importante dentro desse concurso. Eu dei uma olhadinha assim por cima, eu ainda fiz as discursivas, tá? Com apenas aquele conhecimento constitucional, basicamente. E foi um erro, porque eu fiquei em 20º lugar nesse concurso. Eu poderia ter estado ali mais bem colocado e ter uma chance de nomeação. E eu considerei que eu não teria isso só porque eu não tive o tempo de estudo necessário. Então, eu não entraria de cabeça em um concurso achando que eu ia passar, mas eu também não desistiria logo de cara só porque eu estava começando. Talvez esse fator tivesse acelerado a minha aprovação em 6 meses quase, porque foi em agosto mais ou menos que esse concurso aconteceu e a prova da DPU foi em janeiro do outro ano.
Isso é uma coisa que eu vejo muito acontecendo, as pessoas desistirem da prova antes de fazê-la. Eu já fiz isso, e quando eu falei sobre o concurso do TRT aqui, faltando poucos dias para a prova, foi uma coisa que eu falei: não desista ainda, o jogo ainda não acabou, faça a sua melhor estratégia nesses últimos dias, porque cada questão conta. Eu não vou te dizer exatamente o que faltou ali de pontuação para eu ser mais bem classificada, mas eu atribuo isso a esse primeiro pensamento de achar que quem estava estudando há mais tempo ia se sair melhor nessa prova do que eu. E como era uma cidade pequena, né, a gente conhecia os nomes ali, eu vi nomes de pessoas do cursinho que já estavam estudando há bastante tempo, eu sabia. E eu não estava tão melhor do que eu colocado, às vezes o nome nem apareceu. Essa foi a terceira coisa que eu mudaria. Já a quarta eu incluiria questões desde o comecinho da minha preparação. É muito difícil você fazer questões sem ter uma base sobre aquela disciplina. Só que naquela época eu achava que eu teria que ter um conhecimento até certo ponto aprofundado para começar a incluir as questões no meu cronograma. Não, deixa eu estudar tudo que eu preciso estudar aqui, só aí eu vou começar a fazer questões. E isso é um pensamento muito equivocado e que eu vejo a maioria dos concurseiros iniciantes cometendo esse erro. Você tem que incluir questões desde o começo, porque as questões, elas não estão ali só para avaliar o seu conhecimento naquele determinado tópico. Elas têm outras funções, funções de revisão, função de controle do que você estudou, da profundidade do que você estudou, do método que você utilizou, da sua atenção, da sua concentração, do rastreio da banca, a sua habilidade em resolver questões é um fator muito determinante dentro de uma prova de concurso público, porque é o que é requisito para você ser aprovado, né? A quantidade de questões que você acerta, e para isso, além do conhecimento, você tem que ter a habilidade de resolver essas questões. Então, assim, não esperem para resolver questões de concurso público só quando vocês já tiverem o conhecimento. Não. Comecem utilizando as questões em várias etapas do seu estudo, porque isso é muito, muito importante para a sua preparação. Pode te poupar meses de estudo frustrado para você já recalcular uma rota, por exemplo. E se você está gostando desse vídeo, deixe o seu like, tá? Para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e eu trazer mais assuntos assim para vocês. E por último, a quinta coisa que eu mudaria na minha preparação para acelerar minha aprovação é: eu testaria mais métodos de estudo. Eu sempre fui apaixonada por esse tema. Sim, desde criança eu testava várias coisas. Eu não tinha essa intencionalidade que hoje eu tenho, né? Hoje eu coloco em prática os métodos de estudo para saber se eles são eficientes ou não. Porém, já naquela época eu tinha isso. Mas como eu contei para vocês, o meu primeiro método foi realmente criar um caderno, seguir aquele esquema da escola, faculdade. Só que eu demorei um pouco para testar novos métodos, porque eu ficava apegada ao método que eu tinha escolhido. Tipo, vamos ver se você se identifica com isso. Eu comprei o caderno, já comecei a fazer, agora eu vou terminar. Isso ia para todas as disciplinas. E hoje eu tenho conhecimento de que não é porque um método funciona para a disciplina X que ele vai funcionar para a disciplina Y. Dentro de uma faculdade que as matérias são mais ou menos coesas, pode ser que funcione. Mas já para o concurso público, não tem como eu te garantir que português, constitucional e raciocínio lógico tem que ter a mesma metodologia. Então, se você começou a fazer um caderno para português, você vai fazer um caderno para constitucional e um caderno para raciocínio lógico. Se você começou um curso de aulas de constitucional, você tem que começar um curso de aulas para informática. Não, você pode ter, e é necessário que você tenha, na verdade, métodos diferentes e técnicas diferentes para as disciplinas, porque elas realmente são bem diferentes entre si.
Não tenha medo de testar essas técnicas. Eu passo muita coisa aqui para vocês. Vão colocando em prática e tenham ali o cuidado, o autoconhecimento de ver o que está funcionando e o que não está. Não fiquem apegados a um determinado método. Testem, mas testem de verdade. Tipo assim, não é porque você não se sentiu confortável em um dia, quando foi colocar aquele método, que ele não deu certo. Não necessariamente o desconforto é porque não tá dando certo. Às vezes é justamente o contrário. Então, mas testem. E se não der certo, né, você ter a capacidade de alterar ali aquela metodologia e não ficar apegado a ela só porque você já começou. Não cometam esse erro e acelere a sua aprovação. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, dessas 5 dicas aí. Tirem um bom proveito, um beijo e até o próximo vídeo do canal. Tchau!